Salve, salve pessoal, estou com Gilberto Laurindo, mais um episódio do podcast Pensando o Amapá. Alguns capítulos atrás, o Gilberto disse que a falta de saneamento básico era a origem dos nossos problemas de saúde. Agora a gente quer falar sobre terras, a falta de regularização fundiária. Gilberto, pode ser a origem de muitos problemas econômicos do Amapá? Sem dúvida. A falta, esses 100, 200 anos de atraso aí para transferir o domínio para o legítimo dono, que é a pessoa que mora aí no Abacate, no Santo Antônio, nessas comunidades todas, que todas são centenárias, né? Quase todas, se não todas, são antes do laudo suíço de 1900, né? O acordo contestado. Então esse povo está aí centenariamente ocupando a terra, cumprindo o artigo 186 da Constituição, que diz que o ocupante de terra tem que ter cultura efetiva e morada habitual. Ele está lá, tem os bichos, os gadinhos, tem a rocinha de mandioca, enfim. Não é totalmente mecanizada, mas está lá cultuando e está vivendo daquilo. E o Estado não tem competência, aliás, não tem a responsabilidade de cumprir a lei, que é ir lá, cumprir a Lei 4504, que tem um singelo apelido de Estatuto da Terra, ir lá cumprir, fazer a vistoria e documentar. Então, nós temos esse processo antigo, moroso, lento, que não dá fé pública para ninguém, um processo corrupto, um processo ultrapassado totalmente, que precisa ser modernizado, né? Falei em modernizar, o então ministro de Assuntos Fundiários, do atual governo, o ministro Naban Garcia, esteve em Macapá e saiu daqui, nesse encontro com produtores, uma ideia. Ele dizia que defendia que a inscrição de uma terra, a regularização, deveria ser no modelo que a gente faz, por exemplo, o imposto de renda autodeclaratório. Nós temos cultura para a gente chegar nesse nível, Gilberto? A automação é o melhor modelo para combater corrupção. Eu tive essa experiência na junta comercial. Hoje está na nuvem, 100% informatizado, você faz no celular, né? Você lembra quando eu assumi a junta ainda era assim, é muito difícil abrir uma empresa e impossível fechar. Hoje você fecha uma empresa em tempo quase que da internet, inclusive de graça. Até a taxa foi tirada para facilitar. A primeira coisa que fizemos quando assumimos foi proibir do servidor de exigir cópia autenticada, firma reconhecida. A junta é um cartório. Então, demos fé pública para as pessoas, demos fé e autoridade para o servidor público, e as coisas foram tomando automação. Depois sumimos com os papéis, colocamos tudo no sistema, botamos uma junta digital em cada município, depois botamos na nuvem e fizemos um registro automático, e aí não tem como a pessoa criar dificuldade para vender a facilidade mais, né? Porque você dá fé pública, automatiza, agiliza, tem registro que demora 10, 20 segundos, não há espaço mais. E é tudo dentro do ambiente jucap.gov.br, onde até a assinatura digital é feita lá dentro de graça, que nunca vence. Então dá para fazer as coisas assim. Foi a sua primeira experiência como gestor público? Gestor público, sim. Eu já fui servidor público da Receita Federal há muito tempo, lá concursado, depois saí para continuar os estudos, fui funcionário do IBGE, também concursado, mas o que eu sempre quis é ser um engenheiro, um produtor rural, um dono do meu próprio emprego, e eu fiz isso, por isso que não fiquei vinculado. Quando eu tinha lá 20 anos, eu era professor também, ganhava muito de salário, eu ia ficar rico muito depressa, eu também abandonei a carreira. E sempre quis os desafios, não só de ser patrão, mas produzir o emprego, né? E produzir projetos inovadores. E esse desafio na experiência pública foi muito interessante, porque constatamos que não só tem recurso, como dá para fazer as coisas, mesmo no serviço público, mesmo num cartório cheio de papel velho, dá para acabar com o papel, dá para fazer o servidor funcionar. Aliás, de parabéns os servidores da junta, antigos, federais, lá todos trabalhando com empenho, vendo aquelas coisas acontecer de forma diferente. Então é possível fazer. Esse é o senso de humor do Gilberto, viu? Ele não ri, não parece que ele não está contando uma piada, mas é o jeito dele de fazer as suas análises, as suas costuras aí. Ô Gilberto, falamos desse gargalo da falta de regularização fundiária, você está falando sobre modernizar, de automação. Você pode contar ou lembrar de alguma situação, um estado onde, por exemplo, licenciamento, que é um outro gargalo, e o licenciamento é feito de uma forma mais rápida, menos burocrática?
Então, o licenciamento original, talvez, para as áreas grandes, precisa de uma atenção maior. Mas é preciso saber o que é o licenciamento, né? Claro, quando você vai ocupar uma área que está virgem, você precisa fazer um projeto para minimamente respeitar o que é reserva legal, o que é área de APP, né? Área de preservação permanentes, na beira dos corpos. Enfim, fazer aquilo que os americanos, os europeus cobram de nós, mas não fazem, né? Ou seja, lá não tem ninguém que, nem no Canadá, cuida de margem de rio, de nada. É só o Brasil que tem a melhor lei ambiental do mundo, que respeita o meio ambiente e os produtores rurais preservam mais do que quase toda a floresta que tem no resto do mundo, só as nossas áreas. Enfim, mas claro que o licenciamento de renovação, por exemplo, o cara está 10, 20 anos plantando, né? Por exemplo, nós plantamos há 20 anos lá no Curicaca e não tem licença ambiental para continuar plantando. Por quê? Porque o mecanismo que se adotou e o terrorismo de Estado que se fez em cima do órgão licenciador, né, é o IBAMA ali, multando pessoas, produtores, inclusive pequenos produtores, fazendo coisa que é proibido. Ele não pode multar porque ele não é o órgão licenciador, né? A Lei 140 é clara, né? Quem licencia, fiscaliza é quem multa. Mas aí a gente faz tudo ao contrário e tudo pode quando não tem norma. Para curar isso, precisa as pessoas ter a compreensão, fazer o que a gente fez na junta, por exemplo. Eu vou renovar uma licença que tem 20 anos fazendo. É igual renovar um alvará, não precisa ficar um ano de joelho na frente da SEMA para fazer a renovação da licença. Basta ele pegar o Google, olhar, caso queira, áreas pequenas são dispensadas de vistoria, então você poderia fazer tudo no computador, pedindo e ele respondendo, você paga a taxa, libera. Não precisa de nada disso. Áreas grandes têm que fazer a vistoria, porque pode ter havido alguma mudança. Você pega o Google e olha, ficou com dúvida, vai lá. Mas tem que ir, tem que fazer as coisas, não pode ser um ano para renovar uma licença, tinha que ser um dia, 1 hora, né? Ou 1 minuto, quem sabe, dá para fazer. Tem que desregulamentar, o Estado tem que sair da frente dos empreendedores que querem produzir emprego, desenvolvimento e riqueza, porque nessa agenda a gente só produz desemprego e pobreza. Só para insistir, você conhece estados, situações concretas? Sim, temos muitos estados que hoje faz tudo automatizado, né? O Goiás, o Paraná, enfim, vários estados que já avançaram muito, dependendo do tipo de licenciamento, se faz todo automático. E é possível, nós podemos fazer aqui também, desde que a gente queira. Tem software, né, que já se compartilha esse tipo de Exatamente, tecnologia, né? sistemas todos de passar, primeiro, de dar fé pública ao que você faz, que é um ato autodeclaratório, qualquer coisa assim. O CAR é um ato autodeclaratório, né? Imposto de renda, você declara. Então, isso tudo, o ITR, né? Declaração de Imposto Territorial Rural, é feito do mesmo modelo, tudo é declaratório. E o Estado, a qualquer momento, sempre pode fiscalizar. E parece que falar da falta de regulamentação fundiária diz respeito só a produtores rurais, onde o Gilberto sempre fala, sempre milita nessa área, mas nós temos municípios aqui que a gleba inteira do município não está inscrita. O município sequer pode cobrar um tributo como IPTU, Gilberto. Então, isso aí é porque estamos muito atrás, né? Se nós pegar de forma genérica, o Amapá está há 30, 40 anos atrasado do Sul, ou de Goiás, né? Ou do Mato Grosso. Então, por isso a minha angústia, né? Nós temos que começar a fazer as coisas. E dá para pegar cada setor desse e fazer o que a gente fez na junta comercial, modernizar as coisas, e não custa dinheiro. Tanto que eu deixei a junta lá com muito mais de 1 milhão no caixa, coisa que também nunca teve. Existe recurso lá, não é transferência, é aquelas taxinhas. A baixa já até de graça, perde-se a taxa, mas ainda assim sobra recurso mesmo investindo milhões em sistema e tecnologia e aperfeiçoamento. Muito bem, para saber mais coisas sobre como pensa o engenheiro agrônomo Gilberto Laurindo, ele tem uma página, www.gilbertolaurindo.com. Gilberto, obrigado, até a próxima. Obrigado, Kleber, obrigado a todos.